Olá, queridos. Estamos aqui para mais um Devocional em Família. É um prazer nós estarmos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor, do que Ele tem ministrado ao nosso coração, à nossa vida. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida, para a tua casa, nesse dia. Hoje nós vamos compartilhar sobre o tema O Caminho para a Maturidade. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 19, que diz assim: Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vivem pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quando nós pensamos no crescimento humano, no desenvolvimento do ser humano, nós vemos que o ser humano passa por diversas fases, né? Nasce ali um bebê e aí ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele começa a engatinhar, a andar, falar as primeiras palavras, vai passando pelas fases de maturação da infância, se torna uma criança, vai crescendo um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, ou seja, há uma carreira de desenvolvimento do ser humano, desde um bebê até um idoso. À medida que eles vão se desenvolvendo, se espera que eles alcancem níveis de maturidade, níveis de atividades mais complexas, das mais fáceis para as mais complexas, e esse acompanhamento é sempre feito. Por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos e ele, quando vai conduzindo, quando ele vai fazendo alguma coisa, tem hora que às vezes ele quer chamar a atenção e ele fala com uma voz mais arrastada, ele fica um tempo mais querendo ir para o colo, e a gente sempre tem que colocar ele na fase que ele está vivendo. Filho, você já não é mais um bebê, você é uma criança de 7 anos. Da mesma forma, o nosso segundo filho, que tem 15 anos, e em diversas situações ele pode mostrar uns traços de imaturidade, a gente fala, olha, você já não é mais uma criança, você já é um adolescente de 15 anos. Ou seja, traços de maturidade vão sendo requeridos à medida que a pessoa se desenvolve não só com o tempo, mas também com aquilo que ela recebe, com aquilo que ela vai adquirindo de informações, de conceitos no decorrer da caminhada. E da mesma forma ocorre na nossa caminhada de fé. Lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós, quando reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos isso em nosso coração, nós nos tornamos um bebê na fé. E se requer de cada um de nós que desenvolvamos a nossa fé a fim de atingirmos um crescimento dentro daquilo que se espera, em cada prazo, em cada tempo, de acordo com aquilo que vamos recebendo.
Espera-se de todo cristão que vive um processo de maturidade. Vamos lá. Espera-se de todo um cristão que ele viva um processo de maturidade à medida que ele vai caminhando com Cristo. Isso muitas vezes requer tempo, isso muitas vezes requer ensinamentos, discipulado, as experiências recebidas, o investimento recebido. Ou seja, nós vamos caminhando no conhecimento da palavra, nós vamos caminhando no recebimento de palavras e ministrações, no discipulado. E através disso, pensamentos, ideias, conceitos e atitudes vão sendo renovados, vão sendo aperfeiçoados. Porque talvez coisas que uma criança faz não são aceitas para um comportamento de um adulto. Da mesma forma é na caminhada de fé. Coisas que um recém-convertido faz, que às vezes todos olham e falam, nossa, isso é normal, isso vai acontecer, ele vai amadurecer. Não são aceitos na caminhada de um adulto, na forma como um adulto conduz. E nesse texto que nós lemos de Romanos 8, tem muitas vezes é dita a palavra filhos. Foi traduzido para o nosso idioma como filhos, mas há uma diferenciação entre alguns tipos de filhos que ele fala aqui, e nós queremos compartilhar isso com vocês. Ele lá no versículo 14, ele diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Nesse texto que nós lemos, aqui em Romanos, capítulo 8, ele vem falando sobre alguns tipos de filhos. E no decorrer da narrativa, ele fala sobre filhos por nascimento, filhos imaturos, e também filhos maduros, filhos que refletem as características do seu pai em tudo aquilo que faz, refletem o verdadeiro caráter do pai. Ele fala sobre o termo teknon do grego, que são esses filhos imaturos, filhos por nascimento, e huios, ele fala mais à frente, que são os filhos maduros, os filhos que estão prontos, os filhos que revelam o caráter do pai na sua caminhada. E esse desenvolvimento é realizado à medida que vai sendo introduzido na vida do Espírito. Então, quando ele fala aqui, olha, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ele está falando de filhos maduros, filhos que estão prontos, são direcionados pelo Espírito Santo e aí já refletem o caráter do seu pai em tudo que fazem. Mas quando ele fala nos versículos seguintes que aqueles que receberam são tornados filhos por adoção, que clamam Abba, Pai. Depois ele fala no versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele está falando de filho por nascimento, ele está trazendo o termo teknon, ou seja, aquele filho que nasceu, mas carece de um processo de amadurecimento, carece de uma maturação para refletir verdadeiramente o caráter do Pai. E ele finaliza no versículo 19, dizendo que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Mais uma vez ele fala sobre filhos maduros, filhos huios, filhos que estão prontos para revelar quem verdadeiramente o Pai é. Deus caminha com seus filhos em níveis, nós entendemos isso. E a grande realidade do reino é que aquele que se converte ao Senhor, aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, possa conduzir uma caminhada de crescimento a chegar a um ponto de se tornar um filho maduro, um filho que vai refletir quem Deus é de verdade. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, o apóstolo diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Então percebam que aqui ele conduz uma escala que parte da fé, passando por diversos níveis até chegar ao verdadeiro amor. E ele diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, a característica de um filho maduro é que ele é operante e produtivo. Aquele que não se deu ao processo de maturação e não faz com que essas qualidades se desenvolvam na sua vida, ele vai permanecer inoperante e improdutivo. E eu acho interessante que ele começa da fé e vai caminhando por diversos pontos até chegar ao amor. E quando nós
falamos de amor, nós lembramos o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo começa falando sobre o verdadeiro amor, o amor real, que é o amor de Deus por nós. E ele fala lá no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, só um homem maduro, só uma mulher madura podem realmente desenvolver o amor verdadeiro, podem realmente desenvolver o caráter de Deus em amor. Então, a maturidade precisa alcançar os nossos corações para verdadeiramente nós vivermos essa realidade do Senhor na nossa vida. Nós observamos com o texto que lemos de Romanos que, à medida que vamos nos enchendo do Espírito, nós vamos deixando de fazer coisas de meninos e vamos fazendo coisas de homens e mulheres maduros. À medida que o Espírito Santo toma lugar em nossa vida, toma lugar em nossa casa, nós vamos caminhando cada vez num nível mais próximo daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, Paulo diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ou seja, uma vida na carne, uma vida sendo guiado pelas obras da carne, é uma vida de alguém que precisa amadurecer e andar com o Senhor. Agora, uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo, deixando que o fruto do Espírito possa sair de dentro para fora do nosso ser, é uma vida de alguém que tem alcançado uma maturidade em Deus. Que nós possamos desenvolver isso, queridos. Quando nós olhamos para uma criança, nós vemos que a criança é irresponsável, mas aquele que é maduro assume responsabilidades. Quando nós olhamos para a criança, vemos que a criança é inconsequente, mas aquele que é maduro sabe que toda semente produz frutos, sejam bons ou sejam maus. Quando nós olhamos para a criança vive para ser servida, ela pensa só em si, mas o adulto, ele vive para servir, ele pensa nos outros, ele pensa na coletividade. Uma criança vive para ser feliz, o adulto vive para cumprir o propósito. Deus tem nos chamado para viver tempos de maturidade. Deus tem nos chamado para viver novos níveis na presença dEle. Níveis que um menino não vai conseguir viver mais, mas somente um homem, uma mulher maduros vão alcançar essa realidade. E eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você esteja pronto para buscar, a se empenhar na busca de uma maturidade. Cresça nessa trajetória, cresça nesse caminho e alcance os planos e os propósitos de Deus para a tua vida e para a tua casa. Deus abençoe a sua vida, que Deus faça com que você caminhe em níveis cada dia mais altos nele. Não para trazer soberba ao coração, não para trazer um pensamento do que eu posso, do que eu sou, mas debaixo da dependência dele, como um filho que depende do Pai em todas as coisas. Caminhe para fazer aquilo ao qual ele te chamou. Deus abençoe tua vida, tua família, em nome de Jesus.